No verão de 2011, em meio às águas geladas do Mar Báltico, uma equipe de mergulhadores suecos se preparava para uma missão de rotina. Eles procuravam destroços de antigos navios afundados e cargas perdidas. Mas o que encontraram no fundo daquele mar mudaria tudo o que o mundo sabia sobre os oceanos e talvez sobre a própria história da Terra. A cerca de 90 metros de profundidade, os radares captaram uma estrutura gigantesca, circular e simétrica, repousando no fundo arenoso. Seu formato era tão perfeito que parecia impossível ter sido criado pela natureza. A imagem do sonar mostrava algo que lembrava uma nave espacial. O líder da expedição, Peter Lindbergh, ficou em silêncio por longos segundos ao observar a tela. "Isso não é um navio", disse ele. E tinha razão. A estrutura tinha cerca de 60 metros de diâmetro, bordas definidas e uma superfície que refletia como metal. O mundo conheceria aquele achado como a anomalia do Mar Báltico. Quando as primeiras imagens foram divulgadas, o impacto foi imediato. Sites, jornais e canais de TV começaram a especular. O que era aquilo? Um disco voador submerso, uma base secreta ou apenas uma formação geológica incomum? Mas havia algo que tornava tudo ainda mais estranho. Durante a descida dos mergulhadores, os equipamentos começaram a falhar. Câmeras desligavam sozinhas, bússolas giravam sem controle e os sinais de comunicação ficavam distorcidos. Era como se uma força invisível emanasse do objeto. Um dos mergulhadores afirmou ter sentido um pulso elétrico ao tocar a superfície. Segundo os relatórios da equipe, a estrutura possuía escadas, passagens e ângulos retos, características que não existem em formações naturais. Em uma das laterais, uma espécie de corredor conduzia a uma depressão no solo, como se algo tivesse deslizado para dentro. E ao redor da estrutura principal, havia marcas profundas no sedimento, como se algo gigantesco tivesse aterrissado ali. Os cientistas tentaram explicar o fenômeno. Alguns disseram que era apenas um depósito rochoso formado por glaciação, uma anomalia de sonar. Mas as análises do material recolhido contavam outra história. As amostras mostravam minerais metálicos raros, semelhantes a ligas artificiais, compostos que normalmente não se formam sob a água. Quando o Instituto Geológico da Suécia foi consultado, suas conclusões foram inconclusivas. Nada semelhante havia sido encontrado no Mar Báltico ou em qualquer região próxima. E as anomalias magnéticas persistiam, como se algo realmente energético estivesse enterrado ali. Teóricos da conspiração rapidamente conectaram a descoberta a uma antiga lenda do norte europeu. A de que, há milhares de anos, deuses vindos do céu pousaram sobre o mar, e de lá ensinaram aos homens o fogo e o metal. Poderia a estrutura ser um artefato dessas visitas antigas? Alguns especialistas em arqueologia submarina levantaram outra hipótese. O objeto poderia ter caído do céu há muito tempo, talvez um meteorito ou nave alienígena que se chocou contra o oceano e foi lentamente coberta por sedimentos. Mas os testes de radiocarbono indicaram algo surpreendente. A formação poderia ter pelo menos 14 mil anos, ou seja, anterior a qualquer civilização conhecida. Em entrevistas, Peter Lindbergh declarou que, ao tocar a superfície, teve a sensação de encostar em metal queimado. Mas o metal era frio. Alguns mergulhadores relataram dores de cabeça, náuseas e tontura após o mergulho. Sintomas semelhantes aos causados por campos eletromagnéticos intensos. A história ganhou proporções mundiais, mas logo algo estranho aconteceu. Os patrocinadores da expedição desapareceram e o governo sueco impôs restrições de mergulho naquela área. Oficialmente, alegaram risco ambiental. Mas extraoficialmente, as comunicações entre os mergulhadores e o público foram cortadas.
Relatórios secretos começaram a circular entre ufólogos e militares aposentados. Alguns diziam que submarinos da OTAN foram enviados para o local e removeram partes do objeto. Outros afirmavam que a estrutura foi coberta por detritos artificiais para esconder sua localização exata. Então o silêncio. Nenhuma nova imagem, nenhuma nova análise, como se o fundo do Mar Báltico tivesse se tornado território proibido. Os que acreditam na versão alienígena dizem que a anomalia é uma nave adormecida, talvez um veículo de reconhecimento que caiu durante a última era do gelo. Outros acreditam que seja uma base construída sob o mar para observar o planeta em segredo. Mas há também uma teoria menos conhecida e talvez mais assustadora. Ela diz que o objeto não veio do espaço, mas debaixo da Terra. Uma antiga estrutura deixada por uma civilização esquecida, muito antes de os humanos dominarem os mares. Seria o Mar Báltico o túmulo de uma tecnologia perdida? Mesmo hoje, com toda a tecnologia disponível, nenhuma explicação definitiva foi dada. As imagens de sonar continuam a intrigar especialistas. Nada bate perfeitamente com as características de uma rocha, e o campo magnético ao redor ainda é anormal. Em 2020, uma nova expedição tentou revisitar o local, mas os dados de GPS das coordenadas originais haviam sido alterados. Ninguém sabe por quem ou por quê. O mistério permanece. A estrutura continua lá, silenciosa, sob as águas frias e escuras do Báltico. E talvez, apenas talvez, o que dorme lá embaixo ainda esteja vivo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.